Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou o Fábio Ricota e cara, o vídeo de hoje é sobre a proposta ideal. Como você pode conseguir o preço certo para sua proposta, né? Para o que você está colocando para o mercado. Ou seja, se você está negociando algum trabalho de marketing digital, uma criação de site, uma gestão de mídias sociais, um trabalho de inbound, um trabalho de SEO, uma gestão de mídia paga, cara, sempre tem o preço certo. E às vezes a gente acaba, sei lá, escorregando a negociação entre os dedos ou então pagando para trabalhar. E nesse vídeo eu vou mostrar para você tudo o que você tem que fazer para conseguir que realmente a sua proposta tenha muito mais valor e que você consiga, ao colocar o preço na frente do seu prospect, da pessoa que está realmente procurando negociar com você, né, contratar você, que essa pessoa aceite e entenda realmente o seu valor. Então vamos lá. Então é muito comum que você receba às vezes um e-mail, não sei como que você recebe, um zap aí da vida, de alguém chegando e falando para você: ah, oi Ricota, tudo bem? Cara, eu queria fazer um site com você. Então trouxe aqui minha anotação, como é que é o caso comum, né? Então a pessoa entra em contato e pede um orçamento. Muitas das vezes, e aí é o detalhe, muitas das vezes a pessoa já chega com todos os detalhes que ela quer. Tipo, quero um site com 10 páginas, seja responsivo, não precisa disso, de X, Y, Z, mas precisa de integração, sei lá, com a RD Station. E aí a pessoa fala, né, os detalhes aqui, detalhes. E a pessoa vai te dar os detalhes e vai jogar na tua cara e fala assim, quanto custa, né? E às vezes, e aí é onde que mora o perigo, às vezes tem pessoas, e às vezes isso aqui rola num áudio no WhatsApp, e a pessoa cai no erro, né? O grande erro é já chegar e falar assim, custa X reais. A pessoa já chega e joga, custa X reais, sem mais nenhum tipo de detalhe. O que eu vejo aqui, né, que a pessoa está fazendo com o seu trabalho? A pessoa está comodizando o seu trabalho. É a mesma coisa que se estivesse comprando uma caneta como essa, né? Ela especificou tudo e ela está jogando para você que ela quer exatamente isso, que ela está imaginando na cabeça dela que você deu um preço para esse item. E o que ela vai fazer? Ela vai na outra agência ou no outro profissional e vai tentar orçar o mesmo formato de caneta, o mesmo estilo de caneta com outro profissional. E aí o que acontece? Uma guerra de preço. Mas qual que é o problema quando você já joga o preço direto em uma prestação de serviço voltado ao digital, né? Mais uma vez, seja site, seja criar um app, seja criar fazer uma consultoria de SEO, de uma consultoria de BI, o que for, tá? O que for. Seja uma landing page que você vai fazer. O erro tá exatamente aqui, ó. Você assumir que você entendeu todos os pontos. Até vou colocar aqui de um vermelhinho aqui, ó, para você não se esquecer que isso aqui é o nosso maior problema. Você diz, custa X reais. Esse é o maior problema, por quê? Porque você não conseguiu, ou não fez ancorar o seu valor. E o que quer dizer ancorar o seu valor? Até para você ter uma analogia. Eu posso simplesmente, né? Imagina que eu chegasse em, sei lá, 1200, ano de 1200, e eu falasse para as pessoas, né? Sei lá, chego num faraó do Egito, e eu falasse assim, olha, eu tenho um dispositivo que vai fazer com que todas essas pessoas aqui, ó, que estão escrevendo para você, esses papiros e tudo mais, ou tá escrevendo na parede e etc., que essas pessoas consumam menos desse líquido e elas não tenham que ficar parando, colocando aqui a peninha, escrevendo um pouquinho. Coloca lá, escreve mais um pouquinho. Eu vou te dar um dispositivo que ele consegue escrever tantas letras, então milhares de letras, sem você reabastecer e a pessoa ficar parando para poder... Ou seja, você vai escrever possivelmente o dobro ou o triplo na parede com muito mais precisão e muito mais velocidade. Quanto custa isso para você? Quanto tempo isso, né? O tempo custa para você? Possivelmente esse faraó ia dar pilhas e pilhas de ouro para mim por conta de uma caneta. E o que é que eu fiz?
para ele? Eu consegui ancorar em um desejo que ele tinha, né? Eu tô dando exemplo aqui do faraó, não sei se foi boa para você. Uma hashtag faraó aí é o cara que a gente tá falando, mas eu tô ancorando na solução e na dor daquela pessoa. Então o que eu fiz aqui, ó? Deixa eu, até para você entender. A ancoragem, o ideal dela é que você consiga ancorar na dor e na transformação, tá? Até para marcar aqui bem bonitinho, você consiga ancorar na dor e na transformação do que aquele prospect está precisando. Qual a dor do faraó? A dor do faraó é ficar escrevendo na parede ou nos papiros dele e ter múltiplas pessoas ali que gastam muito tempo para poder escrever, porque eles têm que ficar sempre com aquele líquido ali do lado para poder botar na peninha e escrever. Qual é a transformação que ele quer? Cara, eu quero escrever muito mais, eu quero contar a minha história em muito mais paredes, né? Talvez ele não viva o suficiente para escrever tantas paredes quanto ele gostaria, né? Para detalhar quantas paredes ele gostaria. Então, eu sei qual é o ponto de dor e eu sei qual é a transformação. Quando eu consigo expor isso, quando eu consigo botar isso na mesa, aí aquele produto que eu tenho vale muito mais do que valia inicialmente. Essa é a diferença da história também, daquela metáfora onde tem a pessoa do parafuso, né? Que passa uma conta, chama uma pessoa para consertar uma máquina super poderosa, super complexa, que era assim, fundamental para a empresa. Chamou-se um técnico, o técnico foi lá, olhou, apertou um parafuso, ele ajustou um parafuso, a máquina voltou a funcionar. Aí o cara falou assim: nossa, foi só um parafuso? Aí o cara deu um orçamento para ele, né? E ele falou assim: cara, só um parafuso não quer dizer nada, isso é simples. E aí tem a nota, né? E tem essa história contada de formas diferentes, mas tem a nota colocando assim, ó: apertar um parafuso, R$1. Saber qual parafuso apertar, 999. Ou seja, meu orçamento foi de R$1.000. Por quê? Porque saber qual parafuso apertar é muito mais importante do que qual o parafuso, né? Ou o movimento de apertar o parafuso. E essa é a grande diferença da pessoa que dá um orçamento simplesmente olhando o parafuso, né? Esse olhar de detalhe aqui, né? O detalhe, o objetivo, ultra objetivo, né? Ultra objetivo e simplificado, ele é o apertar de parafuso. O que você precisa entender é qual a dor e transformação que aquele lead, aquele prospect tem. Por exemplo, quando eu vou em uma negociação, quando eu vou falar com alguém e eu vou trocar ideias para poder trazer um projeto para a agência mestre, o que eu estou procurando na conversa dessa pessoa? Não é o que ela quer, é o que está causando de impacto nela. Então, por exemplo, a pessoa quer um site. E aí eu pergunto: cara, beleza, mas por que você quer esse novo site? Olha como é poderosa essa pergunta, né? Por que você quer esse novo site? Me explica o porquê. Aí o cara possivelmente ele vai virar e falar assim, ó, sei lá, meus clientes estão reclamando porque está antigo, né? Tá feio, né? Ou feio. Não funciona no celular, né? Não tem meu novo telefone. Eu já vi vários casos que o telefone era antigo, ele não sabe mexer no site. E ele precisa atualizar com o telefone novo. Então, nessa hora, você está vendo todos os pontos de dor. E aí você tem que entrar para uma pergunta, né? Para as perguntas que é: se eu resolver isso, o que vai acontecer se eu resolver esse tipo de coisa? Então, se for corrigido, né? Corrigido o funcionamento para celular, o que acontece? Aí o cara vai virar e falar assim: olha, pelos meus dados, né? Pelos dados, eu vou converter 30 a 50% a mais. Aí a gente começa a falar sobre transformação. Ele vai falar assim: por quê? Porque metade do meu tráfego normalmente deveria ser dispositivos móveis, hoje não funciona, as pessoas não têm uma boa experiência, vão no concorrente. Eu deveria ter 50% mais de pedidos de orçamento. E aí vem a grande jogada, né? A grande habilidade do vendedor e a grande habilidade do prestador de serviço. Tá, quanto é 30 a 50% a mais? Se porventura, vamos colocar assim, 50% a mais de orçamentos no mês é igual a mais 100 orçamentos. Vou chutar aqui. Digamos que a taxa de fechamento dele seja de 20% de orçamentos. Ou seja, aquele cliente, ele vai efetivamente, de todos os pedidos de orçamento, ele vai fechar 20%. Aqui é uma suposição, tá? Então o que eu tenho? Eu tenho 20 vendas a mais todo mês, né? E aí, dentro da sua pergunta, é legal você perguntar:
por interesse mesmo, né? Eu gosto de fazer esse trabalho quando eu tô no comercial, eu falo pra pessoa, tá, me explica o que você vende, pra eu já entender aqui o que a gente vai bolar pra você. O cara fala, olha, eu vendo peça pra maquinário de trator, de colheitadeira e tudo mais, e blá blá blá. Eu falo, nossa, cara, que doido, né? Nesse momento que a gente a agricultura tá bem movimentada, tá legal. Pra qual estado que você vende? Vendo assim, por curiosidade. Quanto que acaba saindo uma peça, um pedido normal aí? Ou seja, o que eu quero? O ticket médio. O cara vai soltar, o cara vai falar com você. E seu objetivo tem que ser encontrar esse tipo de coisa, né? Então ele vai falar assim, cara, normalmente uma peça, depende muito da peça, mas a gente vende uma peça normalmente a 3 mil reais. Então a venda dele é por volta de 3 mil reais. Então o que você já sabe dessa informação? Se ele vai fechar 20 vendas por mês, e a venda custa 3 mil reais, o que eu vou ter aqui? Eu vou ter 60 mil reais, né, a mais por mês. Só com o novo site. Somente por conta do novo site. Isso em um ano, né? Aí a jogada é calcular com base em um ano. Em um ano, né, eu vou ter 12 vezes 60 mil, né? Vai dar 12 vezes 60, 720 mil reais. Tudo por conta de um novo site, né? Então só vou marcar aqui para você, isso aqui é muito importante, que essa lógica é a lógica que faz a diferença nos dias de hoje que as pessoas não fazem. Então às vezes a pessoa se concentra em apertar o parafuso e não saber qual o impacto daquela máquina para aquela indústria. Então naquele exemplo lá, talvez o cara que aperta, né, o parafuso, ele saiba, e ele estudou muitos anos para isso, não quer dizer que você está sendo aproveitador, quer dizer que você sabe o conhecimento que você tem, você possivelmente investiu muito dinheiro no seu conhecimento para poder montar aquele ponto, mas você entendeu quanto vale para aquela empresa. Então você tem o ponto de ancoragem, ou seja, o seu ponto de ancoragem para o site aqui não é mais o quanto ele acha no mercado, é sobre o que você vai gerar de impacto para o negócio. Então você pode e deveria na sua apresentação, que é algo que eu falo lá no Proposta Mestre, que se você quiser conhecer o propostamestre.com.br, é o meu modelo de proposta, tá colocado lá, e lá dentro da apresentação, né, que eu faço, eu explico muito bem sobre ancoragem e como eu coloco essa informação dentro da proposta comercial. É um modelo bem parecido com esse aqui. O que eu quero dizer para você é que dentro de uma proposta eu tenho que fazer a ancoragem para o valor que eu vou provocar frente à transformação. Então, quando você for contar a história, que é o que eu ensino lá no Proposta Mestre, você vai contar uma história, você vai falar, cara, olha, você me procurou aqui para criar um novo site, eu estudei sobre o seu segmento, eu estudei sobre a sua empresa, estudei o que você está fazendo. Você comentou comigo que hoje você perde cerca de 30%, poderia ter um aumento de 50%, possivelmente em novos orçamentos por mês. Você disse que você fecha mais ou menos 20% dos seus orçamentos e que mais ou menos as pessoas compram de você peças que um pedido normal sai por 3 mil reais. Fazendo uma conta rápida, aí você mostra exatamente a mesma conta que eu mostrei aqui. 20 vendas por mês, vezes 3 mil, dá 60 mil reais a mais por mês, e em um ano 720 mil reais, certo? Então, você está me dizendo que frente a um novo site, você vai aumentar seu faturamento em 720k, né? 720 mil. Legal. Cara, eu tenho aqui a solução. Eu tenho a solução para você. E aí você coloca, né, o seu preço. E aí, não sei quanto custa para você fazer um site, mas você vai colocar, olha, eu tenho um produto aqui que vai gerar para você um impacto anual. Então, anual, não estou nem falando, né? Um site normalmente a pessoa troca a cada 3 anos, mas o impacto anual de 720 mil reais. E o valor que você vai ter que investir para criar esse novo site é de 20 mil reais, tá? Nessa hora, a pessoa mentalmente, ela entendeu qual o impacto do investimento dela. Passou seu investimento, olha, eu vou botar 20 mil para voltar 720. E essa é a lógica, tá? E se você quiser, obviamente, ser mais detalhista, o cara pode entrar no jogo, até dando uma manha a mais para você, o cara pode entrar no jogo de é o que eu faturo, não é o que eu lucro. Mesmo assim, se ele lucrasse 10%, seria 72 mil reais de lucro. Normalmente, o cara vai ter uma margem de lucro maior. Você até pode pesquisar. Margem de lucro de peça para trator, tá? Você joga lá. Ou indústria agrícola. E aí você joga lá, ele vai mostrar mais ou menos para você qual o percentual que acontece nesse mercado.
Isso já é pós-imposto e tudo mais, então ele vai ter, sei lá, 10%, 720 mil reais que ele vai ganhar no ano, só que ele tem que investir só 20 mil. Então, é essa relação que você tem que criar quando você for fazer uma proposta. Toda vez que você não cria essa relação de ancoragem frente à transformação, até vou reforçar aqui em verdinho de novo, se você não cria essa ancoragem, você deixa de ter poder de negociação. O cara vai avaliar pelo parafuso, ele não vai avaliar pelo impacto que aquele parafuso tem dentro de todo o ecossistema. Eu vejo muita gente querendo economizar e fazendo aí, o detalhe, né? Fazendo só, passando um orçamento aí pelo WhatsApp, falando custa tanto. Cara, ele vai olhar simplesmente aquele itemzinho ali, né? Aquele pontinho ali dizendo custa 20 mil reais. Vai falar, nossa, que absurdo, tudo isso 20 mil reais. Mas quando você ancora primeiro e depois mostra o preço, isso faz toda a diferença para você, para sua agência, para o seu negócio, para que você consiga vender muito mais. Então, meu convite aqui para você é que você faça sempre ancoragem. E eu queria perguntar, né, se você já faz ou não nas suas propostas ancoragem. Coloca aqui embaixo, Ricota, eu faço já ancoragem. Ou, Ricota, eu não fazia ancoragem. A partir de agora, eu desafio você que não faz ancoragem ou que não fazia desse jeito, que você faça a partir de hoje, a partir desse momento, a próxima proposta que você for colocar na mesa, coloque exatamente dessa forma. Faça ancoragem, brigue pelas informações, né? Do que eu coloquei aqui. Porque às vezes você vai pelo ambiente muito curto, a pessoa fala pra você, eu não tenho muito tempo da gente conversar, só me dá o orçamento. Você fala, cara, eu preciso conversar com você, eu preciso entender. O meu trabalho aqui, ele vai ser detalhista. Então eu preciso saber de você tudo que você está pensando. E aí dentro da conversa você vai embutir ali as perguntas chaves para você conseguir montar toda a ancoragem. Uma vez que você montar toda a ancoragem, a sua taxa de fechamento vai ser muito maior e os seus clientes vão estar muito mais felizes. Dica bônus aqui do Ricotinha, tá? Se você na hora da entrega fizer e lembrar a pessoa disso, ou seja, vai entregar o site. Na hora de entregar o site, você relembra a pessoa. E essa dica você pode ter dos programas. Eu assisto uns programas no Discovery Turbo. Não sei se você acompanha. Normalmente do pessoal que faz casa, reforma casa. Ou do pessoal que reforma carro. O que eles fazem antes de revelar o carro? Ou seja, da entrega do site ou da sua consultoria. Ele relembra a dor que a pessoa tinha. Mostra fotos. Quando você chegou aqui, você tinha dor disso, dor daquilo outro, para a pessoa relembrar. É verdade. Então eu resolvi o seu problema, tá aqui o seu produto final. Então essa jogadinha a mais vai criar uma sensação mais positiva no seu lead. Ricota, eu faço uma consultoria mensal. Relembra da dor todo mês quando você for apresentar o seu relatório, beleza? Espero que você tenha gostado. Se você ainda não assina aqui o canal, você está perdendo muita coisa. Se inscreve aqui embaixo, clica no botãozinho, ativa a notificação, que tem vídeo novo toda semana aqui para você. Conteúdos como esse aqui você também encontra dentro do meu curso de gestão e vendas, o Agência 10x, o melhor treinamento de gestão e vendas para donos de agências aqui no Brasil. Se você quiser saber mais sobre ele, vai lá www.agencia10x.com, vai lá, deixa seu nome, seu e-mail, se tiver turma aberta, corre lá e se inscreve, se não tiver, deixa seu nome, seu e-mail, porque aí você vai ser avisado de novas turmas, beleza? E, mais uma vez, espero que você tenha gostado do vídeo, dá o joinha aí se você curtiu, não deixa de ativar o sininho, hein? Se inscreve e ativa o sininho. Eu sou o Fábio Ricota e a gente se vê na próxima oportunidade. Valeu!